Estamos de volta com Gente.com, hoje falando de um assunto delicioso, os mistérios dos chás. E a minha convidada é Danielle Leutier, que percorreu o mundo pesquisando o cultivo e o preparo do chá. Então vamos começar pelos lugares por onde você passou, porque você tem uma história curiosa. Você se oferecia para trabalhar nessas propriedades de cultivo de chá em troca do abrigo, do pouso, enfim. E com isso você estava aprendendo, né, Danielle? Isso. Então, depois que eu passei pela França e pela Inglaterra, que foi os lugares onde eu visitei as casas de chá, eu fui para a Turquia. Na Turquia, passei um tempo em Istambul. Eu tive uma experiência bacana trabalhando no mercado das especiarias, antes de ir para as plantações de chá. Então, foi muito engraçado, porque eu conheci as técnicas turcas de venda. Então, pessoal, atenção, porque... O sucesso tem uma explicação. Eles são bem espertinhos, assim, na parte da venda. É óbvio que são pessoas boas, eu tenho muitos amigos turcos, assim, mas nos locais comerciais, eles são bem espertos, tentam sempre vender um pouco mais, vendem gato por lebre, sabe? Ah, é? Também. Poxa, mas o que te chamou a atenção, assim? Porque eu vi, por exemplo, que você tinha que ficar o tempo todo chamando as pessoas para entrarem, que você trabalhava em pé 12 horas. 12 horas. Devia ser um sufoco. Muito cansativo, assim. Então, eu até conversei, assim, com quem era meu chefe. Eu trabalhei uma semana lá, mas mesmo assim foi muito divertido. Eu falei, eu tô cansada de ficar tanto tempo em pé, né? Não é assim, querendo reclamar. Ele falou, não, tudo bem, como você é nova, você pode sentar 5 minutos a cada 4 horas. Como assim? 5 minutos, por favor. Então, foi muito bacana, assim. Mas o que me chocou e que eu falei, gente, não posso mais trabalhar aqui, foi quando eu vi eles preparando um blend. Então, assim, colocando vários conservantes, colocando cor artificial, misturando sabores, assim, errados. Então, engraçado, assim, até, por exemplo, um chá que era de... como que fala em português? Fala que eu tento te ajudar. É que várias palavras, ela não sabe a tradução em português, enfim. Não, mas isso é uma fruta, pomelo, que eles falam em argentino e espanhol. Ai, não vou me lembrar. Grapefruit. Tá. Enfim, é como se fosse uma laranja meio amarga, assim, né? Então, eu vi eles misturando saborizante de limão e de morango. E eu falei, mas esse chá não era de grapefruit? É que acabou o saborizante de grapefruit. Então, a gente tá misturando limão com morango, que dá um gosto meio parecido. Eu falei, meu Deus, não pode ser. Bom, mas esse é o lugar por onde você passou. Isso não quer dizer que todos os lugares sejam assim, mas é melhor tomar um pouco de cuidado onde tomar chá lá, né? Tomar cuidado nas feiras mesmo, assim, só prestar atenção se realmente é o que está sendo vendido e tal. Tomar cuidado com o volume, porque eles querem sempre vender mais, então é só prestar atenção. Fazendas, Danielle, os lugares onde você viveu mesmo, dormia, ficava naquele lugar, e eu imagino que você tenha visto coisas muito interessantes da forma de cultivo, porque é isso que faz toda a diferença na qualidade do chá, não é? Exatamente. Então, a primeira fazenda para onde eu fui foi na Turquia, no interior da Turquia, o nome da cidade é Çifteköprü, e era um vilarejo, assim mesmo, até um vilarejo Hemşin, que é um grupo étnico da Turquia. Além de falar turco, eles falam Hemşin também. Enfim, eu cheguei assim lá, nunca tinha visto uma folha de chá. Era assim, nossa, o que é, né? A gente vê assim o chá de saquinho, vê o chá solto, mas e a folha? Como que é uma plantação? Vamos mostrar umas folhinhas, mesmo que você não tenha essa, você vai contando e mostrando pra gente. Então, nossa, assim, eu lembro da emoção, assim, chegando, vendo a plantação, quase comecei a chorar, assim, ai, que emoção! Que lindo! E trabalhei colhendo chá, então aqui tem algumas folhinhas. Você participava da colheita? Da colheita. Na Turquia eu participei da colheita. O que você descobriu de curiosidade sobre a forma de cultivo de chá? Então, por exemplo... Pode mostrar mais, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Tem algumas coisinhas. Não vou mostrar seus segredos, tá? As receitas secretas. As receitas secretas. Pode falar sobre o cultivo. Então, por exemplo, na Turquia, eles não eram tão cuidadosos como eu aprendi que se deve ser. Eles usavam uma tesoura desse tamanho, sem brincadeira, e era assim, corta, 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 e com uma lona, assim, meio amarrada, porque você cortava as folhas de chá e já caía dentro do saquinho. Aí eu falei, né, eu sei que eu sou nova aqui e tal, mas eu aprendi que a gente deve usar só as 2 folhas e o botão. Até tem aqui, deixa eu ver alguma para mostrar. Porque não é a planta inteira que você pode usar para fazer o chá. É só a pontinha, na verdade. Aqui tem uma. Se quiser mostrar Qual aqui. que é que você tá querendo? Essa daqui, ó. Essa daqui, vira pra cá, ó.
Aqui, ó, Aqui. para aquela câmera ali. Tá, então assim, são duas... Opa, deixa eu olhar aqui. O botãozinho e das duas primeiras folhas. É só o que pode usar? É só o que se deve usar. Ah, tá. Então, entre o certo e o que acontece, tem uma grande diferença. Então, na Turquia, quando eu perguntei para eles disseram, não, corta tudo, sabe? Vai cortando, até chegar na parte dos galhos, eles falavam assim. Então, eu falei, bom, eu tô aqui para aprender, também vou deixar, né? Mas, por exemplo, na China, eles são muito mais rigorosos com isso. Uhum. Por causa da tradição e tal. Então, é certinho, colhendo com a mão. Você não pode empilhar muitos botõezinhos, porque senão amassa. Olha que interessante isso. E isso faz diferença no sabor? Depois, quando você ia provar, você percebia essa diferença? Porque o processo inteiro faz diferença, né? Desde a plantação. Então, por exemplo, assim, uma plantação a 1.200 metros do nível do mar, aquele chá, ele tem um sabor muito mais concentrado do que uma plantação de chá no nível do mar, sabe? O que eles dizem é no mínimo, assim, 100 metros, por exemplo, de altitude, para ter uma plantação de chá, mas algumas têm 40 metros de altitude, porque eu acabei aprendendo essa parte técnica também, né, da plantação e tal. Então, faz diferença, assim. Então, o que eles dizem é que quanto mais alta for a plantação, melhor. Aí tem, por exemplo, o sol, tem o solo, tem muitos fatores, assim, a temperatura. Então, de acordo com a temperatura também, aquela fazenda tem mais ou menos safras assim de chá. Então, na China normalmente são só 3 no ano. Então, é uma de primavera, uma de verão, uma de outono. No inverno a planta dorme. Mas na Tailândia, a plantação onde eu trabalhei, eles faziam colheita a cada 45 dias, o ano inteiro. Alta produção. Uhum. E isso compromete a qualidade? Ou não? Bom, é difícil para mim falar, assim, porque acabei me envolvendo com todo mundo, assim, então não quero falar mal de ninguém. Tem amor nas pessoas, fez amizade, isso é muito natural. Mas, por exemplo, você está começando a pesquisa aqui no Brasil, nós temos já cultivo de chá de alta qualidade no Brasil, né, Daniele? Eu já tive a oportunidade de conhecer uma propriedade, fiquei impressionada, não entendo de chá, mas eu fiquei impressionada com a seriedade com que eles fazem aquele trabalho. Foi muito bacana, assim, agora nesse meu retorno, poder descobrir mais sobre o chá no Brasil. Porque quando eu decidi, vou pesquisar sobre chá, essa vai ser minha próxima viagem. Eu fui e percorri o mundo, mas me perguntavam, você foi nas plantações do Brasil? Ainda não. Tá, voltei, até semana passada eu fui para uma plantação em registro, assim, visitei, é lindo, assim, são super cuidadosos e tal, sabe? Então, é bacana ver, assim, que já tem isso no Brasil. Até porque eu tô com os meus projetos de começar a minha plantação também. Opa, ótimo isso. Não vou conseguir me afastar do mato. Daniele, vamos fazer outro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero ouvir a sua opinião sobre o chá que você mais gostou, chás estranhos com sabores que nós não estamos acostumados. E eu vou perguntar também se é permitido adicionar um pouquinho de açúcar no chá. A gente já volta.